Indo eles a caminho fora, alguém lhe disse: seguir-te-ei para onde quer que fores. Mas Jesus respondeu: as raposas têm seus covis e as aves do céu seus ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. A outro disse Jesus: segue-me. Ele, porém, respondeu: permita-me primeiro sepultar o meu pai. Mas Jesus insistiu: deixa aos mortos sepultar os seus próprios mortos. Tu, porém, vai, prega o reino de Deus. Outro lhe disse: seguir-te-ei, Senhor, mas deixa primeiro despedir-me de minha casa. Mas Jesus replicou: ninguém que, tendo posto a mão no arado, olha para trás, é apto para o reino de Deus. Espírito Santo de Deus, meu Pai, me toma neste momento e toma a igreja presente, para que possamos entender o que o Senhor quer nos falar nessa noite, em nome de Jesus, amém. Pode sentar, queridos. Nós queremos trabalhar em cima. Se você está com aquela ideia, voltar para o Egito, ou se talvez você até está dentro do Egito e não sabe que está. E os primeiros, como eu disse, não precisam abrir a Bíblia, basta acompanhar. O primeiro texto que a gente está vendo, o Senhor está dizendo para nós: ninguém que tendo posto a mão no arado olha para trás. O segundo texto, se o Aníbal conseguir colocar em tempo, mas eu vou estar falando, Mateus 16, a partir de 24, fala o seguinte: e disse Jesus aos seus discípulos: se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue. Sabe, queridos, negar a nós mesmos, nós temos que abrir mão de coisas que não é fácil para nós negar. E às vezes alguma dessas coisas acaba sendo Egito dentro de nós. E o texto sagrado diz assim: depois que você negar a você mesmo, você tome a sua cruz e me siga. Quando nós pedimos ao Senhor o dom da cruz, nós estamos pedindo o quê? A renúncia. Nós estamos abrindo mão de coisas que não agrada o coração de Deus. E o texto sagrado diz aqui: tome a sua cruz e me siga, porquanto quem quiser salvar a sua vida vai perdê-la, e quem perder a sua vida por minha causa vai achar. Querido, se você quer o reino, se você quer andar no reino, se você quer entender o reino, você tem que entender que muita coisa que você gostaria dessa vida, você vai perder para ganhar a outra. Há muita coisa que nos prende, que são coisas do Egito. E não é tão simples a gente abrir mão de coisas do Egito, porque normalmente as coisas do Egito são boas, são agradáveis. É difícil a gente abrir mão de determinadas coisas. E ele continua no texto dizendo o seguinte: pois o que aproveitará o homem se ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? O que dará o homem em troca da sua alma? Porque o Filho do Homem há de vir na glória do Pai com seus anjos, então retribuirá a cada um conforme suas obras. Querido, não fique iludida ou iludido. Deus está dizendo que Ele tem uma promessa, e Ele vai retribuir aquela faxina da igreja, aquela limpeza de ventilador, aquela visita do hospital, aquela pessoa necessitada que você ajudou, aquela visita que você fez. Tudo
tudo que nós estamos fazendo, se nós estamos fazendo de todo o coração, como se fosse para o Senhor e não para homens, Colossenses 3:23 diz que tudo que fazei de todo o coração, como se fosse para o Senhor e não para homens. Quando o Senhor chegar daqui a pouco, ou nós iremos ao encontro dele, porque a nossa idade vai nos levar mais cedo que a nova geração, nós precisamos entender o seguinte: Deus está somando, vendo nossas ações, nossas atitudes, e isso não tem nada a ver com galardão, isso tem a ver com... não tem nada a ver com salvação, isso tem a ver com galardão. Deus vai nos galardoar. Então nós precisamos entender o seguinte: Ele está dizendo aqui que Ele vai retribuir conforme a obra de cada um de nós. Em verdade vos digo que algum de vocês que se encontra aqui, de maneira nenhuma passarão para a morte, até que venha o Filho do Homem no seu reino. Foi aquela glória, a manifestação de Elias, de Moisés, Jesus transfigurado. Pois bem, porque esses textos estão no começo, você vai entender lá no final da mensagem. A vida cristã, ela é marcada por muitos problemas. A vida cristã é marcada por crises. A palavra do Senhor diz para nós: no mundo passais por aflições. Então não pensa você que você foi para a casa de Deus, aceitou Jesus e a sua vida virou um mar de rosa. Não é verdade. Porque a partir do momento que você recebeu o dom da cruz, que você aceitou Jesus e que você quer caminhar com Jesus, o adversário, Satanás, fará de tudo para você desistir. O sistema do mundo é maligno, e todos nós sabemos disso. É o sistema que é maligno. Não é que o mundo é maligno, é o sistema. E a nossa carne vai ali para o cemitério, ela não vai para o céu. São 3 adversários que eu e você enfrentamos durante toda a nossa vida. Então nós precisamos entender esse negar a si mesmo e o que significa voltar para o Egito. Significa: eu quero a vida de luxo. E o significa: eu não quero voltar para o Egito, eu preciso viver uma vida sem luxo. Eu preciso abandonar as pressões religiosas de família. Há muitas crenças. Eu preciso abandonar totalmente a velha vida e dedicar-se inteiramente à nova vida que eu fiz opção. E quando nós decidimos andar nesse caminho, o objetivo de Jesus é nos falar e nos mostrar aos seus seguidores, que são vocês que estão presentes aqui nesse culto, que a vida cristã tem seus problemas, a vida cristã tem dificuldade, e essa é a razão de tudo. É o fato de nós enfrentarmos grandes batalhas espirituais, e nós sabemos que essas batalhas espirituais e o desejo de voltar para o Egito será contínuo, porque a palavra de Deus diz que o diabo mostrou-lhe todos os reinos do mundo e sua glória, e teve a coragem de oferecer para Jesus. Então ele vai oferecer para você, ele vai oferecer para mim, todos os dias, porque quem sabe um dia você cai. Então Satanás oferece. O diabo não quer que ninguém abandone o seu caminho. O diabo, o desejo dele é te trazer para o lado de cá, o lado do Egito.
Então nós precisamos entender que seguir a Deus, ter uma vida consagrada, uma vida no altar, você vai ter 24 horas de guerra espiritual. E a maneira para você vencer essa guerra espiritual só tem um caminho: é o jejum, é a oração, é o clamor gemido, é a palavra do conhecimento, a palavra de Deus, que vai levantar você, vai te sustentar para você poder passar pelas crises da vida e manter-se em pé. E quando é que essas crises vai terminar? Nunca. Só quando você for embora para a eternidade. Aí você já vai entrar no reino de glória, você vai ser governado pelo Senhor, e aí nunca mais dores, sofrimento, enfermidade, crise financeira, doença de pele, câncer, todas essas pragas que tem na terra, nunca mais você vai ter esse conhecimento. Agora nós precisamos entender mentiras do diabo. Pessoas expressam isso quando vai para a igreja. Antes de eu ir para Deus, para a igreja, para minha família, antes de eu ir para Deus, minha família ia bem. Agora que eu estou na igreja é só confusão. Mentiras do diabo. Foi só eu ir para Deus que a minha vida financeira desmoronou. Mentira do diabo. Agora que sou de Jesus, o meu namorado, a minha namorada, acabou o namoro. Mentira do diabo. Nós precisamos entender que nessa hora, diante de tantas dúvidas, o que acontece? Algumas pessoas decidem voltar para o Egito. Eu acredito que você que está aqui, eu que estou aqui, nós não queremos voltar para o Egito. Israel havia saído do Egito, no meio do deserto, a caminho de Canaã. 12 homens foram espiar a terra, 10 homens trouxeram má notícia, apenas 2 trouxeram boa notícia. Queremos falar um pouco agora o que é o Egito e o que é você não estar no Egito. O que havia no Egito? Escravidão, dor, sofrimento. O povo era escravizado, submetido a trabalhos forçados sem ganhar nada. O que havia no Egito? Sofrimento. Apenas sofrimento. Apenas falta de prazer de viver a vida. Então, quando nós pensamos em voltar para o Egito, nós temos que saber que há 2 pontos lá no Egito. Nós ficamos escravos daquilo que fazemos, escravos do pecado, e ficamos sofrendo. O que Deus quer nos mostrar? A sua palavra, a mensagem pregada 2, 3 semanas atrás, acho que não chega a tudo isso. A Bíblia diz que ele viu, ouviu e desceu. O que Deus está fazendo conosco hoje? Deus ouviu, viu, ouviu, e eu acredito que já desceu. Há um princípio de avivamento que vai acontecer nessa igreja, em todas as igrejas, porque Deus já desceu e vai mudar a nossa história. Mas para que Deus mude a nossa história, nós vamos ter que ir para o gemido, para o clamor, para o jejum. Para que Deus mude a nossa história, nós vamos passar pelo funil. Ainda temos muito produto no mercado, está todas as prateleiras lotadas, mas há muitos países como na Europa que estão de prateleiras vazias. Para
para Deus trazer o avivamento, é preciso nós tomarmos uma posição de sairmos de coisas do Egito que nos aprisiona. E não é uma coisa tão fácil você sair, porque a tendência natural nossa é ficarmos naquilo que nós gostamos. E o Senhor desceu para ouvir esse povo. E o que causava esse sofrimento a esse povo? Esse povo trabalhava em trabalho forçado. A morte de crianças de menos de 2 anos, a falta de liberdade, o que havia no seu Egito lá, a principal coisa para definir o que eles tinham de vontade de voltar para o Egito, achando que o deserto estava de sofrimento, era só uma coisa: ilusão. Porque eles já viveram lá sofrimento 400 anos. Quando nós decidimos querer voltar para o nosso Egito, ou fazer algumas coisas que nos aprisionam no Egito, aparentemente é liberdade, mas não é, é escravidão. E nós precisamos entender isso, que é uma ilusão, porque lá no Egito, a falta de amor, de carinho, de respeito, lá no Egito, a escravidão de vários vícios que a pessoa tem, ela está presa àquilo, mas ela acha que aquilo é bom. Lá no Egito, ela está escravizada para o sexo livre, mas ela não sabe que ela está presa. Lá, a falta de confiança nas pessoas. As pessoas fazem de conta que está confiando em você, mas não está. Lá no Egito, há uma falta de um Deus verdadeiro. O muito sem Deus é pouco demais, mas o pouco com Deus, Ele faz muito. Então nós precisamos entender o que Deus promete àqueles que aceitam abandonar o Egito. Deus promete a terra da liberdade. Nós temos paz. Nós somos inabalável. Todas as circunstâncias ao nosso redor são fiéis e verdadeiras, mas não tira de nós o sono, aleluia. Não tira de nós a alegria. Não tira de nós as convicções que nós temos de um Deus fiel que estava no controle daquele povo sofrendo lá 400 anos e que está no controle da nossa nação, está no controle do mundo inteiro. Ninguém pode tirar de nós essa promessa, porque nós vivemos certo que Deus cuidará de nós, e nós vivemos certo que ainda que a crise seja violenta, coloque-se no seu coração, a terra de Gósen não estava na escuridão e não faltou nada. Eu quero dizer para você que nós confiamos no Senhor e a nossa farinha na panela não vai faltar. Você pode dar um glória a Deus? Deus vai cuidar de nós, talvez não do jeito que você gostaria, mas você pode ter certeza absoluta, Ele tirou o povo da escravidão para levar para uma terra que mana leite e mel, terra boa. Deus vai guardar nós. A crise virá, a seca virá, a falta de alimento virá, você verá dias difíceis, porque está escrito na palavra de Deus, mas o Senhor vai cuidar de nós. Então você precisa confiar em Deus, não é na religião, não é no pastor, é na palavra de Deus. O Deus encarnado, Ele promete na palavra dele que apesar de toda a crise, todo o sofrimento, Ele tirou o povo dele de lá, ouviu e desceu e falou: agora estou levando vocês para uma terra farta, terra boa, terra que tudo planta dá. Mas assim como nós entramos em crise, porque temos um Egito dentro de nós muitas vezes, a palavra do Senhor diz que
De 12 que foram espiar, 10 fracassaram, 10 não acreditaram. E foi necessário, por causa da influência deles, nos quase 600 mil homens, fora mulheres e crianças, eles retardaram a promessa de Deus no restante, porque Deus rodopiou com eles 40 anos, até morrer aquela turma toda. A palavra de Deus diz que só entrou Josué e Caleb. Então nós precisamos entender que Deus é fiel na sua promessa. Quando Deus falou com eles que a terra era de leite e mel, 2 homens precisou para carregar um cacho de uva. Imagina que tamanho de cacho de uva que era. É muita fartura, é muita bênção. Então Deus tem uma promessa para nós, e a presença de Deus é que vai mudar a nossa história. Nós estamos aqui nessa noite para ouvir sobre Ele, não sobre o Egito. Nós não queremos ficar no Egito. E a palavra do Senhor diz que a presença dele é tão gloriosa, tão maravilhosa, que durante esses 40 anos havia uma nuvem de proteção para eles não ser torrados pelo calor do deserto. Aquela nuvem nunca se apartou deles durante os 40 anos. De noite havia uma nuvem de fogo para aquecê-los e iluminá-los. Você pode bater palma para o Senhor? Ele é tremendo, Ele é fantástico, Ele é maravilhoso. Você não pode pensar no seu coração, se limitar aos seus problemas. Olhe para esse Deus que está falando conosco. Tira de você o Egito, tira aquilo que te aprisiona, vem para os meus braços. Eu vou proteger você dos raios solares, e eu vou iluminar a noite para você. O que Deus tem prometido para você, querida, querido? Cuidado, proteção, suprimento das suas necessidades, amor no seu coração e salvação. O que fazer para conseguir viver feliz na nova terra? Tenham a visão de Josué e Caleb. Não olhe as circunstâncias, não olhe as dificuldades que vocês estão passando. Olhem para a visão do reino, olhem para a visão da fé. E nós precisamos aqui aprender algumas lições com esses 2 homens que não só não olharam para trás, não ficaram com coisas que prendem eles no Egito. A primeira coisa, esses homens confiaram na promessa de Deus. Nós precisamos confiar nas promessas de Deus, continuar confiando nas promessas de Deus, porque Ele diz aqui que de maneira alguma te deixarei, nunca te abandonarei. Hebreus 13:5. Deus nunca te abandonou, Deus nunca me abandonou. Ainda naquele tempo que eu estava no mundo, ou você também que já andou no mundo, Deus nunca te abandonou. E Deus está dizendo em Mateus 28:20: eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. O Espírito Santo está dentro de você, o Espírito Santo quer te acelerar, o Espírito Santo quer criar com você uma parceria de intimidade. Mas você precisa acreditar, você precisa tomar posse da palavra de Deus. A primeira coisa que nós precisamos é confiar nas promessas. A segunda coisa, nós precisamos viver de forma que agradamos a Deus. Em primeiro lugar, você tem que agradar o Senhor. E quando nós decidimos agradar o Senhor,
Números 14:8. Se o Senhor se agradar de nós, então nos fará entrar nessa terra e nos dará essa terra que emana leite e mel. Se o Senhor agradar de você, Ele vai dar aquilo que você está precisando. O que você precisa é confiar nele. O que você precisa é se ligar nele, deixar as promessas dele entrar como fogo dentro de você, borbulhar dentro de você e você navegar nas promessas dele. Não olhe para as nossas falhas como ser humano, olhe para as promessas dele. Para receber as promessas dele é necessário nós vivermos uma vida de tal forma que agrada o coração de Deus. Isso significa não apenas só confiar, mas significa uma mudança de vida. Alguns Egitos precisam sair da nossa vida. Algumas igrejas pregam que não tem nada a ver. A gente respeita a opinião dessas igrejas, porque não temos que prestar conta. E lá na palavra de Deus diz que cada pastor vai prestar conta do seu trabalho. Muitos pastores vão perder a salvação por causa do ministério dele, porque ele não foi apto a falar o que tinha que falar. Mas veja bem, confiança significa também mudança de vida. Muitos não conseguem viver a vida que Deus pôs para ele, porque vivem na igreja, mas também vivem com alguns Egitos dentro de si. Nós já falamos aqui há quase 21 anos atrás, de vez em quase nunca a gente fala, ou raramente hoje em dia, mas fala. Fora essa novela da Record aí, que é evangélica, as demais novelas é você estar no Egito. Quantos crentes já ouviram isso tantas vezes? E quantas vezes eu vou na casa desses crentes, eles estão vendo as coisas do Egito. Eu não falo mais nada. Eu não sou culpado desse sangue. Existem Egitos que travam a nossa vida. E a gente precisa pedir ao Espírito Santo que nos ajude. Nós queremos um crescimento espiritual. E para a gente crescer na presença do Senhor, a gente tem que tirar essas coisas. Tem muita coisa que a gente acha que não tem nada a ver. Estou fazendo por fazer, mas entristece o coração de Deus. Aquelas horas que você está gastando com isso, você poderia gastar. Hoje tem o YouTube com a quantidade enorme de pregações maravilhosas. Pega uma mensagem. Então nós sabemos que esse tipo de Egito entristece o coração de Deus. Há muitos jogos de azar que nós brincamos, só jogamos por jogar. É Egito. Está te impedindo de crescer espiritualmente. Eu não estou falando que você não está salvo ou não está salva, mas está te impedindo. Então, o que acontece? Nós estamos falando de coisas do Egito. Nós estamos falando de coisas que para nós é uma linguagem, não tem nada a ver, mas tem tudo a ver. Não tem problema você fazer essas coisas quando você está no mundo, você não está na igreja, nada. Mas quando você vai para a igreja, você recebe a instrução de Deus, sabe o que você faz? Por amor a Cristo. Eu sei que tem visitantes aqui, eu não quero ofender ninguém, por favor. Mas eu era do Egito. Eu tomava uísque, vodka, cachaça, cerveja, tudo que tem direito. Ficava bêbado, dirigia bêbado, não bati, não sei porquê, porque Deus teve misericórdia. Acho que só uma vez que eu bati. Não, foi o colega meu que bateu. Mas eu fui para a igreja, eu descobri que Deus não se agrada dessas coisas. Tem 32 anos que eu não coloco uma gota de álcool na boca, e eu vou morrer sem colocar. Eu sou tão radical que os remédios homeopáticos têm álcool. Aí eu não tomo remédio homeopático por causa do álcool. É meu jeitão. Então nós precisamos entender que não tem problema nenhum nós fazer do lado de lá, mas quando a gente vem para o lado de cá, a gente precisa crescer.
E Deus está ministrando no nosso coração o que? Negue-se a si mesmo, dom da cruz. Tome uma posição. Quando nós estamos do lado de lá, a gente tem uma visão. Quando a gente vem para o lado de cá, a gente tem outra visão. Só que o lado de cá te dá paz, te dá alegria e te leva para o céu. Nós não deixamos de ser crente alegre porque não bebemos. Nós somos alegres do mesmo jeito. Eu acho, na minha opinião, que quando você está alinhado, você é o povo mais feliz da terra. Basta nós estarmos alinhados com Deus, com a palavra, não é com a religião, nem com essa igreja, com a palavra. E o Senhor está nos mostrando que eu e você, não sendo rebelde com o Senhor. O que é rebeldia? É um princípio de ação demoníaco. O diabo é rebelde contra Deus, e ele coloca essas pessoas a ter essa ideia, não tem nada a ver. Nós precisamos ter princípios, nós precisamos andar nesses princípios. Dessa forma fica fácil para você andar na vontade de Deus. É a semente que você está plantando. Você está plantando a semente da verdade. Você quer andar na verdade. As pessoas na rua, elas nos veem, elas não falam nada com a gente, mas elas veem que nós somos diferentes. E que coisa gostosa a gente ser diferente. Chamar alguém, fugiu o seu nome, como é que você chama mesmo? Essa que está do lado do Aníbal. Lá na caixa hoje eu tive com a Jordânia, fiz um convite para ela e ela está aqui. Que coisa gostosa. A gente tem crédito para convidar as pessoas, e as pessoas, vou lá, pastor, vou dar uma oportunidade. É semente. Tenho certeza que a Jordânia está ouvindo essa palavra e não está se ofendendo com as ideias do Egito, porque a gente quer aprender junto, a gente quer crescer junto. Então nós precisamos entender que esses rebeliados, esses conflitos, esses empecilhos, eles vêm para nos destruir, e não é isso que Deus quer de nós. Josué e Caleb enxergou de forma diferente. Nós precisamos enxergar de forma diferente. A igreja inabalável vai vencer o crack, a maconha, a cocaína, todo tipo de vício, todo tipo de droga. Por quê? Porque o nosso Deus é aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do tudo aquilo que nós pedimos e pensamos, conforme a sua vontade. E seja o cara que está lá no cracudo, seja o cara que está na prostituição, ele é imagem e semelhança de Deus. Nós somos imagem, semelhança de Deus, ainda que eles estão no fundo do poço. E cabe a nós o quê? Ajudá-los a sair do Egito. Cabe a nós o quê? Levar para eles que o único Deus que pode livrar eles da mão do inimigo é esse da cruz, é Jesus Cristo. E é exatamente esse da cruz que fala para nós: filhinhos, vós sois de Deus. Vocês têm vencido os falsos profetas, vocês têm vencido o maligno. Sabe por que vocês estão vencendo? Porque maior é o que está em você do que aquele que está no mundo. Agora olha para o seu irmão do lado e fala para ele: quem está em você é o Espírito Santo. Pode falar para todo mundo aí. É o Espírito Santo. O Espírito de Deus é maior que toda a corja de demônio. E nós precisamos entender isso. Nós estamos em uma jornada. À nossa frente está a Jerusalém celestial. Ninguém que está aqui vai escapar da Jerusalém celestial. Eu profetizo que todos que estão aqui irão para a Jerusalém celestial.
Mas se você olhar para trás, Egito, ou não eliminar os Egito que está dentro de você, você pode ter dificuldade. Você pode ir para Jerusalém celestial, mas pode viver aqui na terra uma vida pobre, miserável. Não estou falando de dinheiro não, estou falando espiritual e de sofrimento. Queridos, as promessas de Deus é infalível. O que nós precisamos entender, que o Egito é escravidão e que aqui dentro é liberdade. O que nós precisamos entender, que o Pai teve a coragem e ousadia de crucificar o próprio filho dele por amor a você. Então não há nada que justifique nós ainda termos ou conservarmos dentro de nós algumas atitudes dos egípcios. Nós precisamos de mudança. Deus quer a nossa mudança. Deus deseja a nossa mudança. A única coisa que nós precisamos fazer. Mas Jesus explicou: ninguém que tendo posto a mão no arado olha para trás é apto para o reino. Não olha para trás não, siga em frente. Quem olha para trás, com toda certeza também voltará para trás e ficará ali. Quando enfrentamos dificuldade em nossas experiências de desertos da vida que todos nós temos passado, pode acontecer de pararmos de louvar, começar a desejar voltar às coisas do Egito, lá da onde nós fomos aprisionados. É necessário nós reacendermos o fogo da paixão, tema da mensagem de domingo. Nós precisamos reacender o fogo da paixão para vencer os Egito que estão dentro de nós. Curva a sua cabeça. Espírito Santo, esta é a tua palavra ao teu povo, e nós queremos te louvar, te adorar, te agradecer, porque o Senhor nos deu a oportunidade de decidirmos estar aqui na casa do Senhor, e nisso o Senhor nos tirou do Egito. Somos gratos ao Senhor por termos saído do Egito e decidirmos acompanhar, seguir ao Senhor, em nome de Jesus, amém. Eu já vou dar a bênção final encerrando, mas eu quero chamar todos os jovens aqui para fazer uma oração por eles. Hoje não tem criança, o propósito é criança, mas não tem criança. Venha para cá todos os jovens. Breno, você e Alessandra é jovem também, vem para cá. Eu vou orar por vocês aqui só. Muito gostoso. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. A igreja pode bater palma para Jesus? Ter 11 jovens aqui na quinta-feira é muito gostoso. Nós queremos dizer ao Senhor que está do seu lado, da Silva, o Senhor é muito bem-vindo, tá? Que Deus o abençoe. Ficamos alegres com a presença do Senhor conosco. Pai querido, a revelação que temos, que o arrebatamento não é na nossa geração.
E provavelmente não é na geração desses jovens que estão aqui, mas é nos filhos deles. Então, Deus, guarda cada um deles, os preserva com o sangue de Jesus, os livra, Pai, dos Egito da vida. Ainda pedimos ao Senhor que abençoe dízimo e oferta em nome de Jesus. E que a graça do Pai, o amor do Senhor Jesus e as doces consolações do Espírito Santo os leve em paz. E toda a igreja diga: dá um abraço ao seu irmão do lado, vai em paz, Deus te abençoe.